Bom, mercado reagindo hoje mais um dia de otimismo com o acordo comercial entre Estados Unidos e China, mas a verdade é que essa novela ainda não acabou. Ela temporariamente cedeu ali sob pressão, uma pressão para ambos os lados. Mas o que é importante vocês saberem, tanto aqui em termos geopolíticos quanto em termos de investimentos? Primeiro ponto: o lado comprador, né, os Estados Unidos são grandes consumidores, eles têm uma leve vantagem em todo esse processo. Os chineses precisam vender. Se os Estados Unidos não comprarem, dificilmente eles vão encontrar novos compradores, né, já que o nível de consumo americano é algo que não existe comparável na face da Terra. Se outros países consumissem como os Estados Unidos, nós precisaríamos de mais planetas para suprir todos os recursos necessários. Então, nesse caso, apesar de ambos os lados venderem como uma vitória, né, eu diria que não foi força, não foi estratégia, foi muito mais um medo de um colapso, né? E no momento em que o mercado já vinha precificando que o pior já tinha passado, né? Eu mostrei para vocês em um vídeo anterior esse gráfico, né? Então aqui quando começou o anúncio de tarifas sobre aço e alumínio, depois 20% de tarifas sobre todo mundo, 25% sobre carros e peças, e aqui ele começa a aumentar, né? 54% de tarifas sobre a China, depois ele aumenta para 100%. Quando a China resolve retaliar, aumenta para 145, mas estranhamente, nesse ponto, né, o mercado começa a se recuperar e já subiu aqui cerca de 22% desde o fundo. Estamos nesse momento a 4% da máxima histórica do S&P, mesmo em meio a uma grande turbulência. Então, o que mudou desse momento aqui, quando tudo começou a cair, para agora que já está até num patamar mais alto, né? O que mudou é que o mercado sempre precifica esse ciclo do mercado como 6 meses à frente, até um ano à frente do ciclo econômico real. Um grande ponto que a gente vem observando a partir de agora, primeiro, o que se imaginava era que a questão das tarifas geraria inflação nos Estados Unidos e deflação na China. Na China, você tem uma grande quantidade de produtos que não tem para onde serem escoados, e nos Estados Unidos, os produtos que chegam mais caros. Só que não foi isso que se confirmou. Então, essa pausa que acontece agora acontece num momento em que a inflação americana, na verdade, reduziu. As pessoas diminuíram um pouco do consumo e houve uma deflação nos Estados Unidos. E aí o que é importante a gente considerar como investidor? O investidor, né, eu sempre brinco que apesar das minhas convicções pessoais, na hora de investir eu tento ser neutro, porque isso vai afetar a minha carteira, vai afetar o meu bolso. Então eu entendo que são duas potências ofegantes, né, já estão ali no segundo round de luta, e eu vou fazer uma espécie de uma linha do tempo aqui para vocês entenderem um pouco isso. Bom, o mais importante aqui. Primeiro, lá em 2 de abril começou a America First, né? A China sofrendo um aumento de 34%. Na minha visão, a China, na verdade, meio que humilhou o Trump durante todo esse processo, porque enquanto o Trump falava, estamos em conversas com os chineses simplesmente iam lá e desmentiam, né? Ela, em resposta, não só não cedeu à pressão americana, como ela aumentou as tarifas, bloqueou licenças, travou os portos, baniu alguns produtos americanos. Só que nos bastidores, a economia chinesa já vinha num processo diferente de alguns anos atrás. Ela já não vinha tão bem, já veio de um processo de quebradeira do setor de construção civil 2 ou 3 anos atrás. E o setor de construção civil era o principal setor na China, né? E aí a gente começa a ver essa guerra tarifária que afetou muito as empresas chinesas. A realidade é que também, quando os chineses começaram a perceber as consequências dessa guerra tarifária, eles mudaram um pouco de postura, ainda que o discurso oficial seja: olha, a gente vai morrer lutando, mas a gente vai lutar.
Então, esse processo de retaliação, de repetição, de preço disparando, cadeia de suprimento colapsando, ia em um determinado momento gerar esse fechamento de fábricas, demissão. Essa era a grande preocupação da China. É importante a gente considerar que a China tem muito controle por ser uma ditadura, né? Eles conseguem gerar planejamentos de longo prazo, de 20, 50 anos, mas ao mesmo tempo, se o Partido Comunista perceber que pode acontecer uma revolução social, grandes manifestações, o problema deles não é só perder as eleições, eles perdem o país, né? E aí é nesse contexto que acontece o Acordo de Genebra, em Genebra aqui, né, próximo de onde eu vivo. E o engraçado foi o seguinte, quem que chamou essa reunião? A China fala, os Estados Unidos que pediram. O Trump fala, olha, nós não ligamos para ninguém, pode verificar os registros. Só que os dois apareceram, né? E aí, o que aconteceu? Trump aceitou ceder, a China aceitou ceder, e aí o que ele falou foi, olha, não importa quem fez a primeira ligação, o que importa é o que acontece dentro da sala. Então, alguma coisa mudou ali, porque, olha, existe uma coisa que ninguém fala, que é, apesar dos Estados Unidos se incomodarem com o crescimento chinês, ambos são super conectados, eles precisam um do outro. A China precisa vender os seus produtos, né? Foi uma economia que foi completamente baseada em exportação. E da mesma forma, os Estados Unidos enviaram grande parte da sua indústria para a China porque fazia muito sentido na época, né? Poxa, se eu consigo produzir um produto dentro dos Estados Unidos a $100 e eu tenho um outro país que produz a 10 e o frete custa mais 3, o que é melhor? Eu comprar um produto por 13, produzido na China, ou comprar um produto por 100? Todo mundo vai responder que prefere comprar um produto por 13. Eu tenho visto algumas entrevistas com, vamos dizer assim, trumpistas, né? Dizendo que, olha, acho que muita gente está disposta a comprar um produto de maior qualidade produzido dentro dos Estados Unidos, ainda que mais caro, do que pagar muito barato para um produto feito na China. Eu tenho as minhas dúvidas. Não estou aqui dizendo que eu sei qual é a resposta certa. Eu tenho as minhas dúvidas porque em qualquer lugar do mundo, quando dói no bolso, as pessoas não têm tanta convicção assim, porque na prática elas estão preocupadas com o dia de amanhã. Uma grande parte da população mundial vende o almoço para comprar janta. Então, as pessoas sempre tendem a buscar o caminho mais fácil, que é comprar pelo produto mais barato. Então, aqui não foi mais uma questão de diplomacia, foi uma questão de sobrevivência, né? Ambos os lados queriam uma saída sem parecer fracos. Esse aqui eu acho que é o grande ponto no momento, sem parecer fracos. Todo mundo quer levar uma vitória para casa. E aí, quais foram as concessões que aconteceram? Primeiro, dos Estados Unidos, primeiro movimento, reduzindo as tarifas de 125 para 30, já que, olha, grande parte da indústria americana depende da China. E a China fez um trabalho tão bem pensado nessas últimas décadas, não foram alguns anos, foram décadas, que olha uma situação que acontece frequentemente. Os chineses aceitam produzir determinadas manufaturas que antes eram produzidas dentro dos Estados Unidos. Essa produção é subsidiada pelo governo chinês durante 5, 10 anos. Depois de 10 anos, aqueles americanos que antes produziam aquilo já nem existem mais, eles já morreram, eles já se aposentaram. E ao renovar os contratos, eles já são renovados em condições muito mais favoráveis para as fábricas chinesas. Então chega num ponto que muitas dessas empresas americanas não têm mais o know-how de produzir dentro dos Estados Unidos, não tem mais pessoas para trabalharem dentro das fábricas. E aí entra esse poder de barganha da China, de forma que quando o Trump promete uma atitude tão drástica em relação a essa importação, dessas tarifas de importação, muitas empresas americanas, tanto grandes quanto empresas pequenas, estão sem dúvida nenhuma sofrendo muito. Então é muito prejudicial tanto para os americanos quanto para os chineses. O grande ponto é que, apesar de ter esse descompasso na balança comercial que incomoda tanto o Trump,
Se eu não me engano, estou falando de cabeça, deveria ter deixado anotado, existe um saldo de 7 trilhões de dólares de empresas americanas que ganham dinheiro na China. Esse é o caso da Tesla, por exemplo, que vende muito carro elétrico dentro da China. Aí na sequência, olha, primeiro movimento da China, derrubou as tarifas comerciais secretas, né? Licenças, restrições, entraves escondidos, tudo isso eliminado. Então foi a primeira vez em muitos anos que a China cedeu também nesse nível. Então os exportadores americanos ficaram surpresos e desconfiados, né? Isso aqui eu tirei de um trecho de um artigo que eu li, que eu achei muito interessante, dizendo, né, essa perplexidade dos próprios exportadores americanos. Porque, de fato, a China faz um jogo muito duro contra os Estados Unidos. Ela se aproveita, né, dessa situação, dessa dinâmica do comércio mundial, e não foi o combinado lá no início, quando a China foi inclusa na Organização Mundial de Comércio, OMC. Então é importante que vocês saibam disso, né? A China não cumpriu o combinado. Muita gente considera isso injusto. Ela subsidia várias indústrias, vários produtos, e isso, obviamente, afeta muito, né? Exemplo, a China subsidia carros elétricos, e aí os carros europeus, alemães, por exemplo, se não forem subsidiados, não conseguem competir com os carros chineses. Isso já é uma realidade. Aí o segundo movimento chinês. Eles introduziram o vice-ministro de Segurança Pública nas conversas para falar de fentanil. E aí, por que isso? Porque, segundo o Trump, fentanil é um ponto sensível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos alegam que a China facilita o tráfico de fentanil para dentro dos Estados Unidos. Mas olha, pode ser até que isso seja verdade, mas a demanda dentro dos Estados Unidos existe. Senão, não haveria a oferta, né? E cabe aos Estados Unidos controlarem as suas fronteiras, controlarem a sua legislação contra esse tráfico. É, né? Uma vitória que tem décadas e muitos consideram uma vitória perdida. Mas a China transformou isso em uma arma de negociação. Isso é uma dor para o Trump. Então vamos colocar isso na mesa também. Segundo o movimento americano, né? Concessões silenciosas, adiou novas tarifas sobre automóveis, flexibilizou as restrições sobre chips. Isso aqui foi algo iniciado inclusive com Biden. Isso afeta diretamente a Nvidia. Nvidia, como uma capitalista, quer vender o máximo possível. Mas o governo americano, estando numa guerra fria com a China, não quer que a China acesse os chips mais avançados. Ela quer só os chips de segunda linha. Então, isso para a Nvidia, por exemplo, é ótimo, porque a Nvidia está no meio dessa batalha. Ela tem o produto, ela tem a melhor placa disparada, os melhores chips, mas ela não pode vender livremente. Então, aqui os Estados Unidos colocam um ponto importante e passam a aceitar um sistema permanente de negociação. Então, traduzindo isso, os Estados Unidos cederam, tentando não parecer rendição. Eu acho que ambos os lados realmente estavam dispostos a irem assim num nível bem avançado, né? Sabendo da dor que isso causa. Eu entendo que é sempre mais fácil para a China lidar com a dor, né? A China num país mais autoritário do que para a democracia. O risco político para o Trump numa situação como essa é muito grande, porque ano que vem nós já temos as midterms, eu venho comentando bastante isso. E se os americanos chegam nas midterms frustrados com a economia, frustrados com o desempenho da bolsa e frustrados com o possível aumento de inflação, sem poder comprar o seu produto preferido porque eles chegam muito mais caros, com tarifas de 140% que ninguém está muito preocupado, ou talvez uma parte da população esteja preocupada e esteja comprado com Trump, mas o fato é que é um risco político grande. Uma coisa é você dizer eu apoio o Trump e outra é você lidar com a dor no seu bolso por apoiar o Trump. Então, são pontos a serem analisados. Mas, por que agora isso aconteceu? Porque ambas as economias estavam beirando a crise. Nós já estamos vendo vários dados de desaceleração nos Estados Unidos. Na China, iniciando fábricas fechando, possíveis demissões em massa, banimentos de tecnologia, grandes marcas saindo e um ponto importante, Estados Unidos fechando acordo com a Índia.
Então, várias empresas americanas considerando migrar para a Índia. Mas olha um ponto importante. Poxa, mas se o grande objetivo do Trump é reconstruir a indústria americana, como que essas empresas estão indo para a Índia? Então, elas não vão voltar para os Estados Unidos. E um segundo ponto é, as empresas que voltarem provavelmente vão construir suas fábricas num outro nível de tecnologia, numa nova geração de tecnologia, usando inteligência artificial. Então isso é um ponto bastante relevante. Então o fato era que aqui estava acontecendo um estrangulamento mútuo. Os dois estão sofrendo. O que muda a partir de agora? Primeiro ponto, essa pausa não é uma paz. Olha só um ponto importante, olha. Isso aqui é o gráfico. Olha o S&P, que é o índice americano. Está na máxima do dia. Né? Vem subindo aqui nos últimos 3 dias 4,3%. Isso é bastante coisa. Então ele não vem dando indícios de que isso é temporário. Né? Vai subindo como se o mercado só tivesse preocupado agora com o FOMO, Fear of Missing Out, de ver o mercado subindo sem você estar dentro. Mas em algum momento essa correção deve vir, ainda que eu entenda que realmente a perspectiva para o mercado mudou bastante a partir de agora. Ele saiu daquela preocupação máxima e está agora num estado um pouco mais otimista, viu que o pior já passou e viu que as medidas do Trump são uma forma de negociação agressiva. Eu mesmo questiono muito, não gosto, mas que funciona, ele consegue determinados efeitos ali que talvez um outro presidente não conseguiria. E aí temos 3 áreas importantes aqui. Primeiro, fármacos. 80% dos antibióticos americanos vêm da China. Esse fluxo está agora sob revisão. Estados Unidos quer encontrar outros produtores. Índia também é um candidato para isso. Tecnologia. A China está criando um fundo de guerra de 50 bilhões de dólares em chips. Isso não me preocupa tanto, porque a China já vem investindo pesado em chips. Só que o que acaba acontecendo? Ela atinge uma nova geração de tecnologia, a TSMC, a Nvidia, todas as outras empresas também dá um passo adiante e está sempre um passo à frente. Muita gente questiona que, apesar disso, as empresas chinesas conseguem fazer milagre com a tecnologia que eles têm acesso, mas o fato é que, nesse ponto, os Estados Unidos estão realmente mais avançados. E aí, terceira área, a área de aço e automóveis, fábrica nos Estados Unidos reabrindo, acordos de veículos elétricos desmoronando, essa era uma grande aposta para a China. Só que a parceria da Tesla com a China, com o Elon Musk dentro do governo americano, fica muito debilitada. E para a Tesla isso é péssimo, porque se eu não me engano, 1/3 da receita da Tesla vem da China. Então a China tem um poder de barganha muito grande sobre o Elon Musk. Bom, e agora, né? O que vai acontecer nesses próximos 90 dias dessa pausa, dessa parceria controlada, né? Bom, ninguém sabe, né? A única coisa que a gente sabe é que essa relação comercial foi reiniciada, ela é importante para ambos os países e foi muito mais um freio de emergência do que uma vitória para qualquer um dos lados. Eu, particularmente, venho comentando isso, né, no meu Instagram, aqui em vídeos. Eu não acho que o Trump vai conseguir gerar uma mudança geopolítica permanente. Né? Todas as matérias que você vê, todos os artigos, todos falam uma mudança de geopolítica, uma mudança do rumo geopolítico, desglobalização, fim da globalização. Eu não acho que isso vai acontecer. Para mim, esse é um movimento temporário e muitíssimo difícil de ser revertido. Ainda assim, eu como investidor, eu sou pago para errar rápido. Né? Então, puxa, eu sempre me adapto a essas novas informações, novas análises que vão chegando e por isso que a gente tem resultados tão bons dentro da carteira. Eu não caso com uma opinião. Eu estou sempre disposto a rever determinadas análises que eu fiz e adaptar isso dentro da carteira. Então, eu diria que, por hora, o mercado está cansado dessa guerra. Né? O nível de incerteza econômica estava num nível muito alto. E ele não quer pensar muito sobre o fim desses 90 dias. Por enquanto, olha, alívio, vamos comprar, as coisas estão se normalizando e os dados de inflação que vieram mais baixos abrem espaço para queda de juros nos Estados Unidos. Isso acontecendo
provavelmente vai ser mais uma festa para a Bolsa Americana. E aí eu quero finalizar esse vídeo mostrando o seguinte, olha. Eu achei muito interessante esse gráfico, né? É uma análise aqui da BCA Research. Deixa eu tentar manter ele pequeno aqui para vocês conseguirem ler. BCA Research é uma research de geopolítica, de macro. E aqui eles colocaram de forma muito feliz, né, esses 7 passos da pressão máxima do Trump. Então, primeiro, faz um pedido lá nas alturas. Né? Segundo passo, se você não aceitar, né, quando o mundo acha que não é possível você fazer demandas tão altas, você vai lá e concretiza aquilo. Né? Então, esse terceiro passo, né, é, por exemplo, o que o Trump fez com o Canadá e com o México. Ele provou ali que ele estava disposto, inclusive, a atacar os seus próprios aliados. Eu questiono muito isso, porque eu acho que poderia ter sido atingidos determinados fins sem que você colocasse em jogo a sua relação com seus aliados. Eu, como um conservador, eu considero, por exemplo, que o Trump acabou com a campanha do Pierre Poilievre lá no Canadá por conta da postura dele. Né? O Canadá teria uma grande mudança política caso isso não tivesse acontecido. Aí o quarto passo, né? Sentar, negociar, ser magnânimo, generoso, e teoricamente nós estamos hoje nesse quarto passo. Né? Só que qual que é o problema? Os 3 últimos passos são você deixar a noiva no altar, então logo antes do negócio ser fechado, você volta para a raiva, volta para a irracionalidade e cancela aquele acordo que foi feito. Será que o Trump vai fazer isso? Né? Aí, por último, faz as pazes, volta, senta, negocia, pressiona um pouco mais e, por fim, faz o acordo que você precisava. Olha, eu vi um meme hoje que eu achei muito engraçado, que era assim, alguém falando assim, o Trump nunca vai conseguir fechar um acordo. E aí tinha uma pessoa olhando assim fixamente para outra, encarando, né? E dizendo, dá um mês para ele. E de fato foi o que aconteceu. Então existe uma guerra de narrativas muito grande. Esquerdistas e direitistas disputam, né, essa narrativa. Estados Unidos e China também estão disputando quem vai sair vencedor nessa narrativa. Mas o fato é que para nós investidores foi um excelente negócio. Nas nossas carteiras eu gravei um vídeo só para os assinantes comentando ali praticamente no momento exato quando o mercado deixou de precificar o pior cenário possível, começou a entrar muito comprador e daquele ponto de entrada nós já tivemos aí grandes empresas como Meta, Microsoft, várias empresas de tecnologia americanas que até pouco tempo atrás negociavam a 30%, 40% mais barato, tendo altas muito fortes. O que mudou para elas? Nada. O que mudou para Meta? Nada. O que mudou para o Google? Nada. Né? Então, o mercado entra em momentos de muita irracionalidade e por isso que eu sempre digo, olha, como analista, não faz nenhum sentido você pensar como um conservador, como um liberal, como um socialista. Não, como analista, como investidor, você precisa ser pragmático. Então, é isso que a gente está sendo agora. Um abraço para todos e até a próxima.